Meio-dia e 6, muito boa tarde, uma tarde maravilhosa. Hoje voltando com Eviva Saúde, o seu bate-papo sobre saúde e bem-estar. E sempre a gente começa com essa música alegre, feminina, né, Paulinho? Porque hoje a gente vai falar com você, mulher. Então a gente vai falar sobre a saúde das mulheres. E eu tô tendo a mega honra de receber aqui a doutora Roseni Anucci, que é ginecologista obstetra. E hoje vai falar com a gente sobre um assunto diferente, né, doutora? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar de um negócio chamado estética íntima. O que seria isso, hein? Você quer participar do programa, quer mandar mensagem pra gente, perguntar pra doutora? Pode mandar. Manda no nosso telefone aqui da rádio. Também pode mandar um WhatsApp no 4003-3756. E quem está nos acompanhando tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram também pode mandar mensagem. Se você não quiser se identificar, manda um WhatsApp. Não fala meu nome aí não, a gente não vai falar, tá bom? Mas o importante é você tirar as suas dúvidas. Doutora Roseni, vamos começar o nosso papo então. O que é estética íntima? O que isso engloba? A estética íntima engloba uma série de tratamentos clínicos e cirúrgicos que a gente pode melhorar a parte íntima em relação à estética. Tudo que a paciente não gosta nessa região, a gente consegue melhorar. E também a gente consegue melhorar a parte funcional. Porque também existem algumas doenças nessas regiões que também afetam a parte funcional feminina. E aí você junta os dois, a gente consegue melhorar a parte estética e a parte funcional. A gente até estava conversando um pouquinho antes de começar o programa a respeito do tabu que existe até a gente falar a respeito disso. A gente aborda muito o tema estética, então a gente fala estética facial, estética do corpo, mas a estética nas regiões íntimas é muito pouco falado. E as pessoas, elas às vezes não têm ideia que sim, dá para melhorar a estética dessas regiões. É verdade, muita gente nunca nem ouviu falar nisso, no consultório mesmo, frequentemente eu pego pacientes que falam: nossa, doutora, eu nem sabia que eu podia melhorar isso. Durante tantos anos eu não gostei disso e agora eu vou corrigir. E pessoas de todas as idades a gente faz correção. A ideia é melhorar a autoestima da paciente. Então tudo que a paciente tem ali, que ela não gosta, coloração, excesso de pele, falta de tecido, flacidez, a perda ali dos ligamentos, né, alargamento do músculo, tudo isso a gente consegue corrigir. E o que a senhora falou que é mais interessante é que não é só estética, às vezes é funcional também. É para você, inclusive, ter uma funcionalidade e qualidade de vida. Isso é super importante. Quando começou a se falar em estética íntima? Faz tempo? Isso é algo recente? Olha, assim, a parte cirúrgica, né, a parte funcional, que indiretamente ela não deixa de ser uma correção estética também, isso já vem de muitos anos, né, porque a gente aprende isso na faculdade. Fazia a correção do períneo, fazia o levantamento da bexiga, fazia a reconstrução da musculatura ali do assoalho pélvico. É uma parte funcional, porque ela melhora muito a parte de incontinência urinária e fecal e de infecções, mas ela também melhora a autoestima, o prazer sexual. Então, querendo ou não, ela já é uma parte estética também. Mas há poucos anos, eu acho que há uns 3 ou 5 anos no máximo, a gente começou a trabalhar muito essa região como se trabalha as outras partes do corpo. Então, a gente faz peeling nessa região, a gente melhora o colágeno, o peeling serve para fazer clareamento. A gente pode fazer laser, o laser também trabalha no clareamento e ele também trabalha na flacidez, remodelando o colágeno. A gente pode fazer radiofrequência, a radiofrequência também tem a mesma função. Podemos fazer preenchimento, às vezes a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo volume nessa região. A gente não perde só no rosto, a gente perde na parte íntima também. Então a gente consegue repor esse volume, tanto com gordura da própria paciente, como com outros preenchedores de ácido hialurônico e de hidroxapatita, e tem vários outros que a gente pode estar associando a essa região. E muitos tratamentos, a gente pode tirar o excesso de pele dos pequenos lábios, dos grandes lábios, da vagina, a gente faz laser na vagina, porque a vagina, com o passar dos anos, em algumas mulheres tende a ficar flácida e perder o colágeno.
Então a paciente perde a sensação ali na hora da relação sexual, o marido também perde. A mulher que teve parto normal, né, o parto natural, ela pode ter sequelas por conta disso, principalmente, é a né? que mais tem, né, as pacientes de parto normal. A gravidez, ela é um evento que ela mexe muito com a anatomia pélvica. O simples fato da paciente engravidar, ela já está perdendo tecido naquela região e já está tendo uma frouxidão dos ligamentos e da musculatura. Só para o pessoal entender, a parte pélvica é toda ali a região ali da bacia, né? Isso. Aquele osso, né? O pessoal chama as cadeiras, né? A própria, é isso mesmo. E aí o peso, o músculo dessa região e os ligamentos, eles não são tão fortes assim. Para aguentar o peso da gestação. Da gestação, exato. E aí, no final da gestação, a paciente sempre vai ficar com um certo grau de flacidez naquela região. Quando você tem o parto vaginal, isso acaba complicando um pouco mais, porque o feto ele acaba descendo mais na bacia, ele passa pelo canal do parto, que seria ali a vagina, então ele acaba alargando mais essa região. Então, as piores são as pacientes de parto normal, são as mais sequeladas. Então, mães que tiveram filhos em partos normais, naturais, né, que é o parto vaginal, elas acabam tendo essas sequelas. E esse tipo de tratamento vai ajudar, né, doutora? E isso ajuda muito. E aí a gente pode até associar com uma fisioterapia também para fazer o trabalho do fortalecimento da musculatura dessa região. Pensando numa menina aí, né, na fase de puberdade, então o corpo dela ainda está em transformações. Em que momento que eu consigo perceber, opa, isso daqui não tá legal para mim? Eu acho que não vai mais mudar e eu vou ficar com esse aspecto, então talvez seria interessante procurar um tratamento. Na própria puberdade, né, o desenvolvimento genital, ele se completa na puberdade, né? Então, aquela paciente que vai ter os pequenos lábios já um pouquinho maior, que vai atrapalhar na atividade física, que vai atrapalhar na relação, que vai atrapalhar na higiene do dia a dia, ela já vai vir na puberdade mesmo. Então, quando ela completa o desenvolvimento dela, ela já pode fazer a correção se ela não estiver satisfeita. A flacidez íntima, interna, ela dá-se mais quando a paciente engravida. Né, ao longo dos anos mesmo, ou quando a gente já vai perdendo colágeno, já vai perdendo ácido hialurônico ali da região, vai ficando flácido ao longo dos anos. A pigmentação, ela pode dar em qualquer idade, porque um dos principais fatores da pigmentação é a depilação. E hoje em dia quase todas as mulheres fazem depilação, né? Então, a depilação tanto com pile ou tanto com gilete, ela agride ali. Então, a pigmentação nada mais é aquele escurecimento, né, da região. Isso. E por que se dá esse escurecimento? Porque isso é um mecanismo de defesa do corpo. A tua célula responde pigmentando porque ela se sente agredida por algum tratamento. Igual o rosto. Por que a gente faz melasma no rosto? Uhum. Porque o sol agride, a pele se sente agredida. Isso, e as células respondem produzindo pigmento que vai proteger, evitar, como se fosse um escudo ali interno, né? Exatamente. Então, qualquer agressão que você faça na pele, de qualquer parte do corpo, ela pode sofrer uma pigmentação como mecanismo de defesa dela. E aí existem vários tratamentos que você pode fazer para estar clareando. Olha, você que ligou o rádio agora, entrou na nossa live, eu tô tendo o prazer de bater um papo aqui com a doutora Roseni Anucci, que é ginecologista obstetra e especialista em estética íntima. Não é todo mundo que é especialista nisso. E a doutora e ela tá explicando um pouquinho pra gente de um assunto que é pouco falado. Então é importante a gente tirar essas dúvidas. Para mim, o mais importante é a gente frisar isso, quebrar o tabu. Porque quando você está com o cabelo branco, você se sente à vontade de ir lá e alterar e pintar o cabelo. Quando você não está satisfeita com a sua mama, com a barriga, não há tabu de você modificar isso. Sim. Por que na região íntima há esse tabu, né? Então é o nosso corpo e a gente tem que ter prazer com esse corpo, ser feliz com Exatamente. ele. Então se tem algo ali que te incomoda, que bom que existe tratamento, né, doutora? Mas olha, Danilo, graças a Deus, as pacientes têm mudado bastante a opinião em relação a isso. Eu pego muitas pacientes no consultório e todas elas super abertas, muitas já vão para procurar a correção.
ou às vezes eu vejo que tem alguma coisa que dá para corrigir ali, eu sugiro, e elas ficam, doutora, que legal, nem sabia que podia fazer isso, vamos fazer sim. E muitas vezes pessoas que ficaram anos ali com vergonha do parceiro, não se soltaram na relação sexual com receio daquela alteração, depois de anos ela descobre que ela poderia ter corrigido aquilo. E daí ela volta a ter prazer, a relação Sim, até melhora. Sim, porque melhora a autoestima, né? É uma coisa do casal, né? Se a mulher é casada, é legal discutir isso também, sim, né, em casa. Sim, porque certeza. faz parte da vivência do casal. E uma coisa que eu sempre falo nos consultórios, né? Quando você tá com o seu médico, é aquele momento que é o confessionário. Então é um momento para a gente abrir o coração e falar com o nosso médico, tirar dúvidas, falar os seus desejos, porque o médico, que é o profissional habilitado para isso, vai poder falar e isso é possível ou não é. Então é muito legal a gente se soltar com o nosso médico. Quando a gente tem um médico de confiança bacana, isso é legal, daí eu consigo conversar tudo com ele. Vou fazer uma perguntinha para a doutora, mas ela vai me responder no próximo bloco, né? Por que ocorrem essas alterações nas regiões íntimas ali, né, na vagina? A mulher, ela nasce com isso, a gente já falou da questão do parto, que pode provocar isso, mas no dia a dia, alguma coisa pode piorar essas alterações? Sim. Depois, no próximo bloco, depois desse intervalinho, a gente vai responder isso com a doutora Roseni Anucci, ginecologista, especialista em estética íntima. Daqui a pouco a gente volta. Ao som de Rita Lee, voltamos com Eviva Saúde. E hoje eu com a doutora Roseni Anucci, que é ginecologista, obstetra e especialista em estética íntima. Olha só que diferente. E hoje ela está batendo esse papo aqui com a gente e explicando melhor o que isso significa, em que momentos, né, a mulher pode procurar esse tipo de tratamento também. Você tem alguma dúvida, quer participar, quer perguntar direto para a doutora? Dá uma ligadinha aqui na rádio, liga aqui que você fala ao vivo com a doutora Roseni. Você também pode mandar mensagem tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook e também no nosso WhatsApp, que é o 4003-3756. Tira todas as suas dúvidas. Tô com vergonha, não quero que fale meu nome no ar, não tem problema. Manda a sua dúvida que a gente repassa aqui para a doutora Roseni. No bloco anterior, doutora, eu estava perguntando, né, no dia a dia, o que pode, a senhora já falou, do parto natural, da depilação com lâmina, né, com gilete. Ou com cera. E com cera, que também pode agredir ali a região. O que a mulher, ela faz no dia a dia que pode piorar ou mesmo melhorar uma situação estética? Olha, a alimentação, ela é fundamental nisso. A alimentação? Sim, porque o colágeno, ele é muito importante para manter ali a tensão dos tecidos. Então, se ela tem uma alimentação muito rica em carboidrato, a gente sabe que o carboidrato, ele quebra as pontes do colágeno. Então, por isso que você vê hoje as pacientes jovens com estrias e flacidez. O carboidrato é um inimigo em muitas coisas, então, né? E veja bem, na estética ele é um dos principais. Então, você vê as pacientes jovens e fala, nossa, mas a minha mãe não tem, a minha avó não tem, porque antigamente as pessoas comiam muita proteína, né? E não tinha tanto açúcares, os carboidratos, como a gente tem hoje. Hoje em dia houve uma inversão aí nos alimentos, as pessoas acabam comendo muito carboidrato. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito. Então, as pessoas precisam comer mais proteínas, mais aminoácidos, porque são eles que formam o colágeno de verdade. E reduzir aí o carboidrato. Outra coisa também, os exercícios de musculação, as fisioterapias, para hipertrofia muscular, elas melhoram bastante essa região. Então deixa o músculo mais forte. Mais forte. Agora, já os exercícios aeróbicos de saltar é o contrário, né? Porque como eu falei no início, o músculo, ele é fraco. Aí na hora que eu salto, eu empurro todo o peso do meu abdômen lá para baixo. Isso, só que é uma rede fraquinha ali, ela não aguenta esse peso. Então, aquelas pacientes que correm muito, que fazem muitos exercícios de saltos, ao longo dos anos, elas começam a ter incontinência, começam a ter flacidez. Com mais impacto, né, doutora? Com mais impacto, exato.
Olha só, então a gente tem que ficar alerta para esses cuidados, né? Por exemplo, hoje corrida é um esporte extremamente difundido, Super, popular. super. As pessoas têm que ponderar um pouco aí, né? Você fazer poucos minutos de corrida, eu acho que até vale. Mas para a mulher fazer muitos não é interessante. Aí eu peço geralmente para fazer exercícios de musculação mesmo nessa região. Eu prefiro mais que o aeróbico. Ah, olha só, então é bom a gente conversar com uma especialista por conta disso. Às vezes você está fazendo uma prática, alguma coisa exagerada, né, que está te prejudicando. Então a gente já Ao falou de longo dos anos, né? depilação, nós falamos do parto natural e agora exercícios de impacto também podem Podem prejudicar, principalmente dependendo aí da frequência, da intensidade desses a má exercícios, né? alimentação, com excesso de carboidratos. Então, ó, é outra coisa, doutora, a respeito da idade. A gente falou que lá no começo, né, na puberdade, é uma boa hora para a menina saber se tem ou não alguma alteração ali na região íntima. Uhum. E tem uma idade limite? Não, Até quando a mulher não. ela pode fazer esse tipo de tratamento? Não, ela pode fazer o momento que ela se sentir à vontade, que ela se sentir preparada para fazer. Não tem, porque a gente vai envelhecendo dia a dia. Então a gente vai perdendo colágeno do tecido, a pele dessa região vai ficando mais flácida, a gente vai perdendo volume nessa região, vai perdendo elasticidade, os ligamentos vão ficando mais frouxos, vai perdendo o tono muscular. E isso é ano a ano, então não existe idade, né? Na verdade, as que menos precisam são as mais jovens, porque geralmente elas têm esses tecidos mais firmes, né? Já quando vai avançando a idade, a tendência é ir precisando cada vez mais. E aí o momento que cada uma achar necessário para ela. Existe alguma contraindicação, algum momento que não se deve fazer esse tipo de tratamento? Não, momento não, ela pode fazer quando ela quiser. Mas às vezes alguns tratamentos a gente não associa. Então, se a paciente está fazendo algum tratamento de alguma infecção, de alguma alergia local, a gente não costuma associar nenhum tratamento estético. Primeiro trata aquela infecção, trata Isso. aquela alergia para depois Fazer as correções que ela deseja. Porque às vezes pode piorar os tratamentos. Às vezes eles são incompatíveis. Ah, então primeiro, né, se está com algum probleminha ali, está tratando, vamos tratar primeiro esse probleminha, aí depois vai para estética. Isso, e assim, a paciente sempre na recuperação, alguns são recuperação mais rápidas, outros um pouquinho mais demorada, então é importante quando ela for fazer um tratamento desse, ela ter o tempo exato para recuperação, porque a gente sabe que a recuperação em qualquer tratamento em medicina é fundamental. Se ela não fizer uma boa recuperação, ela pode não ter um bom resultado. Sim. E a senhora já falou assim das questões que tem envolvendo tamanho dos lábios ali da região da vagina, a pigmentação local. Essas são as alterações mais comuns ou existem outras? São geralmente as queixas maiores, os pequenos lábios, né, que geralmente estão mais salientes e isso atrapalha bastante esteticamente, então é o mais procurado. A pigmentação, porque a maioria hoje em dia faz depilação e a principal causa da pigmentação é a depilação. A gente encontra bastante. E depois as flacidez vaginais e incontinência por conta dos partos, né? Por conta da gravidez. Interessante, né? Mesmo a paciente tendo cesárea, a gente pega algumas pacientes com incontinência e com flacidez e fala, nossa, mas teve cesárea? Talvez esse mas peso, só o né? só o peso ele já faz isso. Agora, o que mais mexe mesmo ali com a região local, infelizmente, é o parto vaginal. A gravidez, ela altera muito o corpo da mulher, né? Muito, e muito hormônio, né? O hormônio mexe muito com o corpo. É a fase da vida da mulher onde mais a gente produz hormônio disparado comparado com qualquer outra coisa. Olha só. Tô com uma perguntinha aqui da Carolina, lá da Vila Ema. Ela tá perguntando quais os tratamentos atualmente estão disponíveis. A doutora já falou de alguns, mas vamos revisar o que dá para fazer, então. Olha, hoje tudo que a gente faz corporal, a gente faz também nessa região íntima. E aí a gente só adequa os parâmetros e as porcentagens. Então a gente faz peeling nessa região, a gente faz radiofrequência, a gente faz laser de CO2,
faz as cirurgias, faz preenchimento, tem vários tipos de preenchimento que a gente pode fazer. A gente pode fazer lipo, as pacientes que têm excesso de volume nessa região, a Olha gente só. pode lipar. Você pode reutilizar essa gordura para os grandes lábios, porque geralmente às vezes as pessoas têm um monte de Vênus maior, mas tem um grande lábio menor. Então, a gente reutiliza e harmoniza aquela região. Então, tudo que a paciente imaginar que é feito em outra região do corpo, a gente consegue fazer nessa região com proporções adequadas para essa região. Uma dúvida que eu estou pensando aqui, e eu tenho certeza que muita gente também está com essa dúvida. Dói muito, doutora? Dói muito esses tratamentos? Olha, geralmente não. Comparado com outras regiões do corpo, eu até diria que dói menos. Mas alguns tratamentos tem sim o seu desconforto ali Mas não local de precisa ter algumas medo. horas, não precisa ter medo. A gente faz tudo com anestésico. Então Todos os ótimo. tratamentos são feitos com anestésico tópico ou, no caso de procedimento cirúrgico, aí a gente pode fazer com a anestesia loco-regional também. Já botei assim uma maior tranquilidade, né? Porque dor não é todo mundo que tá a fim de sentir, né? Não, ninguém, hoje todo mundo quer se cuidar, mas sem sentir dor. Paulinho, tem uma ligação, né? Boa tarde, quem está falando? Boa tarde, é Maria do Carmo. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, eu tô aqui com a doutora Roseni Anucci, que é ginecologista e obstetra. Você pode fazer a pergunta para ela. Ah, sim. Então, eu tô com 53 anos, já vem muito tempo que eu tenho tido muito calor no corpo, sabe? E o ginecologista nunca quiser dar remédio assim para mim tomar, sabe? Que diz que, como eu já tive alguém na família que teve câncer, né? Então diz que não é muito bom a gente tomar remédio, né? Mas esse calor já vem, eu tenho 53, já vem desde meus 40 e poucos anos, Você né? sente calor? É um calor muito, assim, forte que eu tenho, né? Mas no frio eu acabo não sentindo isso. Então, será que é da menopausa mesmo isso? Com certeza. Deixa eu responder E aí, pra ela. doutora, como é que é? Então, isso que ela relata agora é bem característico da menopausa. Bem característico. Os principais sintomas da paciente menopausada são os fogachos, que a gente chama, que são essas ondas de calor e às vezes intercalada com sudorese ou algumas ondas de frio, isso também pode acontecer. E a gente fala onda porque realmente ela vem como uma onda. Ela não fica o calor o tempo inteiro, ele faz segundos do calor. E às vezes ele faz repetido várias vezes durante o dia ou várias vezes durante a madrugada. Isso realmente é deficiência de hormônio, é o teu corpo falando que ele precisa de hormônio. Na verdade, assim, não é uma contraindicação absoluta um antecedente familiar de câncer. E o câncer mais preocupante para a gente é o de mama. Às vezes as pessoas confundem um pouco e acham que os outros cânceres também são predisposição para reposição. Não são. A contraindicação absoluta aí se a paciente for portadora do câncer de mama ou se ela tiver tido câncer de mama, sim, é absoluta. Mas se ela não teve, daí não entra nessa contraindicação. Não entra nessa contraindicação. Ou as pacientes também com trombose, que tiveram trombose ou com alguma doença que possa levar a uma trombose, porque a gente sabe que o hormônio também pode levar a trombose. Mas fora isso, todas as outras são relativas. É questão de avaliar. É importante que nem todo profissional ele é a favor de fazer reposição hormonal. Existe uma controvérsia entre nós médicos. Ah, é? Sim. Alguns médicos são a favor e outros são contra. Então, às vezes, se a paciente acompanha com o médico que ele é contra, ele não vai prescrever, porque ele pensa daquela forma. Mas é até bom tirar dúvida com outro profissional que pense diferente. Exato. Né? Então, porque cada um traz o seu argumento e daí você toma essa decisão. E a paciente decide o que ela vai querer. É isso daí. Quando a paciente não está satisfeita, ela procura outra opinião e ela vai decidir o que é melhor para ela junto com o profissional. E é um incômodo muito importante, né? Essas ondas de calor. Chega paciente que é constrangedor, tem paciente. Aquela coisa da mulher, né, que dorme junto com o parceiro, né? Então, ela tá morrendo de calor, o homem tá morrendo de frio. E aí, quem que ganha essa discussão, né? É uma briga nisso. E isso é hormonal, ela não tá falando à toa. Sim, ela tá tem um sentindo. desequilíbrio térmico, né, cerebral por conta da deficiência hormonal. E algumas pacientes, Danilo, têm isso a vida inteira. Olha. Tem pacientes que a gente faz reposição a vida inteira nela. Porque ela não melhora. Assim como tem aquela paciente que não sente, não são todas que sentem. Existem pacientes que entram na menopausa e elas não sentem
nada. Simplesmente Passam elas tranquilamente. deixam de menstruar. E tem aquelas que vão sentir a vida inteira. Então, você tem que melhorar a qualidade de vida dessa paciente, né? Então, você tem que pesar o risco e o benefício. Às vezes, o benefício dela é muito maior que o risco. Então, isso tem que ser avaliado. Então, tá com essa dúvida, minha querida? Procura um profissional. Tô aqui com a doutora Roseni Anucci, que é uma excelente ginecologista. Marca uma consulta, fala com ela e tira suas dúvidas, né? Tenho dúvida, será que é bom, será que é ruim? Ela tá aqui com a gente falando sobre isso. Então, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar uma perguntinha no ar para o próximo bloco, que é lá da Vila Ema. É a Luciana que pergunta o seguinte: se a doutora pode falar sobre peeling genital, né? Ela falou que existe essa possibilidade. Realmente é bom? Realmente ele funciona? No próximo bloco a gente vai responder isso com a doutora Roseni Anucci, que é ginecologista e obstetra. Até daqui a pouco. Super Rádio Piratininga. Olha essa música. Voltamos com Em Viva Saúde, essa música maravilhosa de Rita Lee. E a cor de rosa choque mesmo, né? A mulher, ela hoje em dia, ela tá com outro papel, empoderada. Eu tô aqui com uma mulher linda ao meu lado, que é a doutora Roseni Anucci, falando sobre a saúde da mulher, né? As mulheres, elas têm uma gama de tratamentos, uma gama de possibilidades que podem trazer benefícios estéticos e funcionais, melhorar a qualidade de vida, né, doutora? Isso aí. E no bloco anterior, a gente viu uma pergunta da Luciana, lá do Vila Ema. Ela mandou o seguinte pra gente: a doutora pode falar sobre peeling genital? Realmente é bom? Funciona o peeling genital? Funciona. Só que assim, todos os tratamentos, Danilo, a gente tem que fazer uma avaliação e rastrear qual o tratamento para cada tipo de pele. Eu não posso fazer um peeling em qualquer pele e nem qualquer tom de pele. Então a gente tem que fazer essa triagem. Às vezes não funciona porque não foi bem selecionado o método, entendeu? Dependendo da pigmentação, é claro que você não vai conseguir fazer um milagre e tirar 100% aquela pigmentação, porque às vezes ela já está mais profunda e a gente sabe que a pigmentação profunda é difícil de remover. Mas a superficial, ela sai muito bem. E o peeling genital, ele dá um excelente resultado. Agora tem que ver a intensidade, qual o tipo de pele, qual a raça dessa paciente, porque tudo influencia no tratamento estético. E é aquela coisa, né? A medicina, ela tem uma gama de possibilidades, mas o paciente, ele é único. Sim. Então, a resposta do organismo é única. Exato, então, perfeito. um tratamento que foi bom para um, talvez não seja bom para você. Perfeito. Então, essa avaliação com um profissional é muito importante. Sim, exato. Tá corretíssimo. E eu tenho uma outra pergunta, veio da Vera Lúcia, lá da Vila Terezinha. Alô, aí, Vera. Olha só, como acabar com a foliculite vaginal? Primeiro, o que é foliculite vaginal, doutora? A foliculite é a inflamação ali da glândula que nutre o pelo, né? Então, isso é muito comum em pacientes que fazem depilação. Você vê, né? A depilação agride muito essa região e é uma coisa muito comum nas mulheres. Sim. Eu, particularmente, eu aconselho as pacientes a fazerem depilação a laser. Porque a agressão do dia a dia, de depilação a cera e depilação a lâmina, isso traz uma série de consequências. Pigmentação, ela traz entupimento dos folículos, que é onde vai dar a foliculite. Isso leva a sequelas, cicatrizes inestéticas horríveis, que depois só com cirurgia a paciente vai conseguir retirar. Algumas pacientes têm que ter muito cuidado, porque elas são mais susceptíveis a outras. Algumas pacientes, elas fazem muito isso. Tem uma maior sensibilidade. Isso. E aí, assim, primeira coisa que ela tem que fazer é tirar o que está causando a foliculite. Alguma coisa está levando a isso. Geralmente é uma agressão. E aí, se ela conseguir reduzir essa agressão, isso já melhora muito as recidivas da foliculite. Descobrir a causa da foliculite, Isso, né? Exatamente. E aí, claro, no quadro ativo, no quadro, como é que se diz, ali ativo da infecção, ela vai ter que tratar.
Ela vai ter que tomar o remédio adequado para aquilo. Mas não adianta ela tratar e depois ela não fazer a prevenção. Passa o sintoma, daqui a algum tempo volta tudo de novamente, novo. exato. Porque eu não Porque tratei, eu ela só depilou mediquei o novamente. sintoma. Exato, ela depila, ela trata e melhora. Aí depois ela vai depila novamente, ele vai inflamar novamente. Então eu preciso tirar aquele fator causal. Se eu não tirar, não tem como, porque nós temos folículos no corpo inteiro. Qualquer região do nosso corpo a gente pode ter uma foliculite, não só na parte íntima. Por que mais na parte íntima? Porque é onde mais a gente depila no dia a dia, usa roupas apertadas, com elásticos, fatores que favorecem a inflamação ali local. Então, na hora que você vai pedir auxílio para o médico, vai avaliar a sua situação, é interessante também tentar entender como é que está o seu dia a dia e quais situações, quais hábitos que você tem que podem estar causando essa tal da foliculite, que também incomoda muito, né? Nossa, pode evoluir para um dói. abscesso, aí dói muito, tem que drenar. Então tem que tomar cuidado com essa questão da depilação mesmo, né, doutora? Tem outra pergunta lá da Vila São Geraldo. A Tamires que está fazendo essa pergunta pra gente. Ela falou que ela tem ovário policístico, né? E ela não tem o ovário esquerdo. Doutora, isso prejudica alguma coisa na vida sexual dela? Tanto o ovário policístico e também essa questão de não ter um dos ovários? E atrapalha na gravidez? Existe tratamento? Como é que é essa história do ovário policístico? Existe tratamento. O ovário policístico, ele é uma disfunção hormonal. Nós sabemos que o ovário é uma glândula, ele é constituído por milhões de folículos. Esses folículos produzem o hormônio feminino, que muita gente não sabe. Acha que os folículos ovarianos são uma doença, e não são. Eles são fisiológicos. Precisa existir. Precisa existir. É deles que vem o hormônio feminino. Tanto é que quando a paciente entra na menopausa, o que acontece? Esses folículos acabaram. A reserva dela esgotou. Não tem mais de onde vir a produção. E aí ela vai entrar na menopausa. Então, por diversos fatores que a medicina ainda não conseguiu explicar exato porquê, em algumas pacientes, em determinados momentos, esse ovário ele não consegue fazer o ciclo hormonal. Nós temos um ciclo hormonal todo mês que culmina com a ovulação, depois disso ela faz um ciclo novo, se ela não engravidar. Período menstrual. Exatamente. Então, se ela não fizer aquele ciclo rotineiramente, ela vai acabar não ovulando. Então, essa disfunção, ela faz o quê? Com que muitas pacientes não ovulem. Por isso que elas têm dificuldade em engravidar. Mas todas as pacientes com ovário policístico não vão ovular? Não. Tem paciente que ela tem ovário policístico e ela ovula. Ela não tem dificuldade na ovulação. E tem pacientes que têm dificuldade na ovulação. Então, existem tratamentos para fazer a ovulação. Tratamento para curar o ovário policístico ainda não existe, porque, como eu acabei de falar, a gente não sabe a causa. Então, a gente só consegue curar o que a gente sabe a causa. Né? Então, a gente consegue fazer esse ovário funcionar e fazer a paciente engravidar. Você ajuda curar, nos sintomas, exatamente, mas curar ainda não, porque a gente não sabe a origem do policístico. Então fica aí a dica, novamente, procurar um profissional, entender quais sintomas que você está sentindo e se no teu caso ele está atrapalhando ou não a ovulação. Sim, se exato. estiver atrapalhando a ovulação, quer dizer que você pode ter uma dificuldade para engravidar. Aí entra com tratamento sobre isso, tá? Então vamos para mais perguntinhas, olha que legal. Lá do esse daqui é do Bosque, já foi respondida, é a Lourdes Nogueira. O que é peeling genital? Olha que interessante, tem bastante gente perguntando sobre isso, né? Então, os mesmos ácidos que a gente utiliza para fazer o clareamento ali da face ou corporal, a gente também utiliza na parte genital. Mas aí é o que eu te falei, a gente vai ter que triar mudar essa a pele dessa paciente. intensidade, né? O que vai usar ali, quais os produtos, quais são as intensidades desses produtos, é isso que vai mudar ali para a região. Exato. Tem uma outra pergunta que agora é da Vila Rubi, é da Silmara. A estética ginecológica interfere na vida sexual? Melhora a vida sexual, melhora, né? Sim, senão nem faríamos. Mas porque a ideia é melhorar a qualidade de vida. Talvez ela esteja perguntando
durante o tratamento, o pós-tratamento ali imediato? Ah, sim. Isso é verdade, foi o que eu te falei. Ela precisa de um repouso aí para ela fazer a recuperação desse tratamento. E aí, uma das indicações, uma das recomendações é a paciente não ter relação sexual naquele período. Então, naquele período, sim, ela vai ter que se abster aí alguns dias da relação sexual. É só o período do tratamento. Depois até melhora, porque o laser, por exemplo, ele melhora muito o prazer sexual. Olha melhora só. muito, porque a gente melhora a irrigação da vagina, A melhora o sensibilidade fica tônus, maior. melhora o colágeno, a sensibilidade fica melhor para a mulher e para o parceiro. Então ele melhora, na verdade. Olha só, hein? Então é aquela coisa, vou dar um passo para trás para dar 10 para frente ali, só naquele momento, né? Você vai se abster, mas depois a sua vida sexual vai melhorar. E nós somos um todo, né? Como eu sempre falo aqui. Nós, seres humanos, a gente está composto aí pelos problemas orgânicos, pela nossa saúde orgânica, tem as questões da alma, né? Os nossos sentimentos, e a gente tem que estar como um todo bem. Sim. Então a gente está falando de uma região que é uma parte desse todo. E ela precisa estar bem também. A vida sexual da pessoa, a região íntima da pessoa, o urogenital ali, tem que estar tranquila. E a gente vê casais com problemas de relacionamento, mas é por conta da vida sexual, doutora. Sim, muitos. Então não é uma coisa que a gente tem que deixar de lado, que a gente não tem que falar, né? É uma coisa importante e faz parte da nossa natureza. Sim. Isso que é o principal, né? Com certeza. E hoje eu tô aqui com a doutora Roseni Anucci, ginecologista obstetra, e tá falando pra gente sobre estética íntima. Eu mesmo falei pra doutora antes de começar o programa que eu tenho desconhecimento dessa área. Eu tô achando muito interessante, porque eu, como clínico geral, uma paciente pode chegar e falar algo para mim, né, nesse quesito. E é bom a gente saber das possibilidades. Eu já conheço a senhora, né, que atende na Eviva Saúde, inclusive, e a gente pode recomendar um profissional gabaritado, né, nesse sentido, que entenda do assunto, né, então não é qualquer profissional, né, doutora? Então tem que ser um especialista no assunto e que vá entender o seu caso e te trazer um melhor tratamento. Doutora Roseni, quais, no seu dia a dia de consultório, são muitos pacientes que te procuram atrás da estética? Porque a senhora falou que até durante uma consulta de rotina ginecológica, dá para até sugerir para paciente, né? Mas hoje os pacientes procuram pela estética. Tem muitas procuram. Porque a estética íntima, Danilo, ela está bem agora difundida no Brasil, né? Inclusive a gente tem uma sociedade de estética genital. Que legal. São vários médicos do Brasil inteiro que fazem parte dessa sociedade. E a gente vai em cursos, vai em congressos, dá cursos, para levar o melhor desse tratamento para todas as pacientes do Brasil inteiro. Então, como está muito difundido em congressos, na mídia, na internet, as pacientes estão mais atualizadas, elas estão mais interessadas no assunto e elas procuram. A menina que está na puberdade, né, que a gente falou que é uma época importante para a gente entender isso, se ela ainda não tiver a vida sexual ativa, ela for virgem, também não tem problema. Não tem problema. Geralmente é uma fase que elas não procuram muito, porque geralmente elas ainda não estão se conhecendo, não conhecem o próprio corpo. Então é uma idade que elas não têm muito essa curiosidade. Mas quando inicia a vida sexual, sim, elas começam a se conhecer mais, começam a ver as dificuldades, e aí elas ficam mais interessadas em melhorar. Uma perguntinha que eu vou deixar para o próximo bloco é o seguinte: a mulher que está nos escutando agora, que está nos assistindo, eu conheço a minha anatomia, eu conheço o meu corpo, mas eu não sei se isso é normal ou é algo comum, ou é algo problemático que eu tenho que tratar. Quais são os parâmetros? Como é que ela vai identificar que a estrutura anatômica dela, que o corpo dela está com algum problema? No próximo bloco, a doutora Roseni Anucci vai nos responder. Aguarde que a gente já volta. Voltamos com Eviva Saúde, o seu bate-papo
bate-papo de bem-estar e saúde. E hoje a gente está com uma presença muito bacana aqui, que é a doutora Roseni Anucci. Ela que é ginecologista, que é obstetra, cuida das gravidinhas também, muito gostoso isso. E tá falando pra gente de um assunto muito interessante, que é estética íntima. Então a gente fala muito de estética de face, estética corporal, mas é estética íntima, lá numa região que talvez seja tabu para muita gente falar sobre isso, mas é interessante que a gente discuta o assunto e as pessoas entendam as possibilidades, né, que esse assunto nos traz. Doutora, no bloco anterior eu te perguntei o seguinte: então a mulher que está nos escutando, está achando interessante, está aderindo a esse tipo de tratamento, mas talvez ela não saiba o que é certo, o que é errado, o que está correto na anatomia dela, o que talvez esteja fora da função. Como é que ela identifica? Que parâmetro que ela tem para saber que a anatomia dela é normal ou talvez precise de uma correção estética? Em relação à estética, isso é muito particular, porque às vezes a paciente tem um lábio maior, um lábio menor maior, mas para ela tá bom. Ela fala: não, doutor, isso aqui não me incomoda, então você não precisa mexer. Para ela aquilo ali não é um inesteticismo, né? Agora, às vezes você tem uma paciente que faz academia, anda de bicicleta, gosta de usar uma roupa mais justa, então para ela porque a roupa vai mostrar, a calcinha vai machucar, no final do dia vai estar inchado, vai estar ardendo. Então, no dia a dia aquilo incomoda. Então, ela mesma já vai se dar conta. Ela vai chegar no consultório e vai relatar isso. Doutor, eu sinto que fica assim, tais dias isso não me agrada, eu posso corrigir? E aí a gente vai sugerindo para corrigir. A pigmentação realmente ela já é mais uma questão de estética, porque a pigmentação não vai gerar nenhum problema para paciente de saúde, né? Mas às vezes ela vai à praia, quer colocar um biquíni, quer usar uma roupa mais íntima, quer sair com um parceiro, quer usar uma roupa mais sensual, e ela se sente incomodada com aquela coloração. Então ela também vai perceber isso. Agora, da parte funcional é diferente, porque quando você tem um parto, você observa já depois do parto a bexiga já mais baixa. Às vezes a gente já percebe ali a parte intestinal já mais baixa. As incontinências que podem vir. A paciente pode ter perda de urina, que é a incontinência urinária. Aquela às vezes... coisa, tem gente que não sabe disso, doutora. As pessoas acham que a incontinência urinária é fazer xixi, né, assim, descontroladamente, mas, por exemplo, na hora que você vai espirrar, que vai tossir, que tem aquele escape do xixi, isso é uma incontinência. Isso é uma incontinência, Nós temos 3 tipos de incontinência urinária. A gente tem a incontinência de esforço, que é essa quando você faz esforço, tosse, espirra, corre, sorri. Isso é de esforço. A gente tem aquela por instabilidade vesical, que é aquela que a bexiga chega no limite dela máximo, porém é um limite que ela não tolera muito. A paciente tem que correr para o banheiro, porque se ela não correr, ela também vai perder. Vira uma emergência, tem que sair correndo para o banheiro. Tem que sair para o banheiro, exatamente. A gente chama isso de urgência missional. E a gente pode ter uma incontinência mista, que são as duas. Ela pode tanto ter essa de correr para o banheiro, mas ela pode ter a do esforço. E isso altera muito a qualidade de vida da paciente. Então, elas vão percebendo isso, Danilo. Ela já chega no consultório já relatando o que incomoda. E aí a gente vai orientando o que seria melhor para corrigir o que incomoda. Às vezes é cirúrgico, às vezes é clínico, às vezes é combinado, cirúrgico e clínico, mas a paciente ela percebe. Então, o tratamento íntimo ele é focado para melhorar a qualidade de vida da mulher, para que ela se sinta melhor, para que ela melhore a autoestima dela. Então, tudo que ela vê ali na região dela, que ela não está satisfeita, tem correção hoje em dia, tudo. Não existe nada nessa região que a gente não consiga corrigir. A gente consegue aumentar, consegue diminuir, consegue clarear, consegue melhorar o tônus, consegue melhorar o colágeno, tudo nessa região a gente consegue. Mas aí é muito a visão da paciente, porque às vezes o que incomoda em uma, na outra não. E a gente tem que respeitar isso. Então, na verdade, o melhor parâmetro é o teu sentimento com aquilo. Sim. Aquilo tá te incomodando, tá te atrapalhando para alguma função? Isso. Ou esteticamente você não tá satisfeita com aquela estrutura? Aí sim é a hora de procurar um profissional para ser orientado. e pensar nas possibilidades, né, da estética. Eu quero já agradecer
essa presença tão bacana aqui no Eviva Saúde. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Como é que é teu trabalho? É só com estética íntima que a senhora trabalha? Trabalha com outros problemas, patologias? Como é que é o trabalho da doutora Roseni Anucci? Eu trabalho com bastante coisa, né? A minha primeira especialização foi de ginecologia e obstetrícia, mas aí depois eu fiz urogineco, fiz infertilidade, por último agora eu fiz cirurgia plástica e fiz medicina estética, que é da parte clínica. Então, eu fui agregando tudo que eu consigo melhorar para as minhas pacientes. O meu foco é cuidar de mulher e tudo que eu puder fazer para melhorar a qualidade de vida e para trazer de melhor para a minha paciente, eu vou me atualizando. Então, hoje em dia, Danilo, eu faço um pouco de tudo. Eu faço parto, eu faço a parte de ginecologia, eu trato de menopausa, eu faço a parte hormonal. Se a paciente chegar no meu consultório e quiser fazer uma cirurgia plástica, eu faço cirurgia plástica. Então, eu falo para as minhas pacientes que eu me especializei em mulher. A paciente chegou no meu consultório, tudo que ela precisar, eu quero atendê-la. Eu quero cuidar dela como um todo, desde a adolescência até a velhice dela. E tudo que ela precisar, eu estou me sempre atualizando. Tudo que sai de novo no mercado, de curso, de congresso, eu corro atrás. Você ser a médica dela. Exatamente. Isso é tão importante. Então, aquela médica que a gente confia, que chega e eu posso, que nem a gente falou no começo do programa, abrir o coração mesmo, né? Um momento confessionário. E são várias fases da vida. Então tem a fase lá da infância, lá da puberdade, depois inicia a vida sexual, aí como a nossa amiga participou hoje com a gente, entra os fogachos aí da menopausa, né? O momento antes da menopausa. Sim. Então isso é muito interessante, né? A ter esse acompanhamento com o ginecologista. Sim, porque a mulher tem várias fases, né? Você tem ali a puberdade, depois você tem a vida adulta, você vai casar, você vai ter filhos, você vai envelhecer. E cada fase, elas têm uma necessidade diferente. Então, às vezes, se você não está capacitado para atender, você vai ter que ficar encaminhando e ela vai ficar trocando de médico o tempo inteiro. Então, desde que eu me formei, eu sempre tive isso comigo. Eu não quero ser especialista em uma coisa, que a paciente venha comigo só para resolver aquele problema. Eu quero cuidar da minha paciente como um todo. Ela chegou no meu consultório, tudo que ela precisar, eu quero estar apta para resolver. E é claro que eu não tiver, eu vou encaminhar. E isso daí é aquela questão de entender o seu paciente. Por isso que os tratamentos funcionam. Sim. Né? Quando a gente entende o nosso paciente, entende a vida dele, que não é só ali sentado com a gente, mas é no dia a dia, o nosso tratamento é muito mais eficaz. Sim, isso é excelente. O paciente confiar em você, ele aceitar o tratamento, isso já é 50% de dar certo o tratamento. O teu consultório fica ali no Jardim Aquários, né? Lá no Le Classique. No Le Classique. Qual que é o endereço lá? Fica na Avenida Alfredo Inácio, Nogueira Penido, número 255, sala 1111. Você quer marcar consulta com a doutora Roseni Anucci? Nossa, se eu pudesse passar na ginecologista, acho que eu passaria com a senhora. Né, Paulinho? Porque a doutora Roseni é legal que a gente sente isso. A gente sente esse carinho pela profissão e pelo paciente. Isso é muito bacana. E eu fico muito feliz de ter a doutora Roseni na nossa plataforma, que é a Eviva Saúde. Então tem muita gente que pergunta, o que é Eviva? O que é Eviva Saúde? Isso que é o legal, a gente conectar os melhores médicos, os melhores profissionais da área da saúde com os pacientes. É isso que a Eviva faz. E se você quer marcar uma consulta com a doutora Roseni, quer tirar mais dúvidas, né? Ficou interessado no trabalho dela, quer fazer um tratamento com a doutora Roseni, você pode ligar na Eviva ou mandar um WhatsApp lá na Eviva, que é o 4003-3756, 4003-3756, e eles vão disponibilizar para você a agenda da doutora, né? E você vai escolher o melhor horário e passar com essa excelente profissional. Obrigada. Parabéns pela profissional que a senhora é. Obrigado novamente por estar aqui com a gente. Esse bate-papo gostoso é o primeiro de muitos, porque a gente tem muito assunto para falar, né? Nossa, tem mesmo. Vai desdobrando e a gente vai pensando em outras possibilidades. Quer sugerir um tema? Manda mensagem aqui pra gente. Sugere também um tema que a gente aborda aqui e traz um profissional
para tirar suas dúvidas. Muito obrigado novamente, Eu que agradeço, doutora. obrigada, Danilo. Um ótimo dia. Muito Pra obrigado, vocês também. meu querido Paulinho Lima, sempre aqui com a gente. E ao som de Rita Lee, terminando com um ótimo Rosa Choque. Eu devia ter vindo de Rosa Choque hoje. A gente vai encerrando esse Viva Saúde, mas tem mais. Fica ligadinho que é de segunda a sexta a gente tá aqui. E Viva Saúde, o seu bate-papo sobre bem-estar e saúde. Um beijo a todos.